Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Claudino. Você já parou para pensar qual que vai ser o país que vai dominar a inteligência artificial nos próximos 10 anos? Pare e pensa um pouquinho aí. Eu tenho certeza que você vai apostar em Estados Unidos, ou você vai apostar na China, ou você vai pensar num país emergente europeu, só que tem um gigante que ele acabou de levantar a mão. E adivinha? Ele recebeu um cheque de 17,5 bilhões de dólares da Microsoft. E hoje eu vou tentar te contar um pouquinho por que a Índia pode se tornar a nova potência global de inteligência artificial. E por que isso importa muito mais para você do que parece. Você gostou desse tema? Então pega o seu café aí, senta no seu sofá de forma confortável, porque o assunto hoje, inteligência artificial e Índia, vai dar o que render. Bom, nos últimos anos o mundo inteiro ele entrou numa corrida silenciosa, que é essa bendita corrida pela inteligência artificial. E aqui eu tô falando grandes empresas, governos, startups, universidades, todo mundo quer um pedacinho da próxima revolução industrial. Isso é fato. Só que a gente tem um problema muito grande. A gente tem uma falta de pessoas no mercado, uma falta de engenheiros, uma falta de pessoas que trabalham com qualidade, uma falta de pessoas que pensam projetos. E é por isso que a Índia, ela entrou muito forte nessa corrida e nesse mercado. A gente está falando aqui de um país que tem 1,4 bilhões de habitantes, tem uma mão de obra qualificada demais, uma cultura que é extremamente técnica, tem um ecossistema de startups muito agressivo. E ela se tornou a principal fornecedora de talentos de TI para o mundo inteiro, né? Tanto que vocês forem pegar a grande maioria das empresas aí, vocês vão ver indianos ou na parte inteligente do processo das empresas ou gerindo essas empresas. E quem percebeu isso primeiro, na grande realidade, nessa questão de inteligência artificial, talvez seja a Microsoft. Por quê? É uma empresa que colocou o mundo inteiro para usar o Windows e ela percebeu que essa mão de obra qualificada que tem lá na Índia e essa cultura que eles têm da parte técnica, eles podem sair na frente nessa corrida. Então, é muito interessante esse poder de investimento que a Microsoft está fazendo num país do tamanho da Índia. Bom, talvez esse seja o maior investimento da Microsoft na Ásia na sua história. E aqui não é que eles vão construir um prédio novo e com uma infraestrutura legal e vão dizer assim: ah, aqui está uma área de inteligência artificial que a gente criou. É longe disso. O projeto é gigantesco, a ideia é muito boa. E eles têm uma estratégia com alguns pilares que me chamou a atenção e eu vou tentar falar um pouquinho sobre eles aqui. Que é a questão da infraestrutura massiva de data centers, então eles estão pensando em criar uma estrutura muito boa para poder suportar esses modelos de inteligência artificial e principalmente modelos novos que irão surgir. Eles estão fazendo um treinamento e esse treinamento está começando com alguns indianos, mas eles estão pensando nesse processo em chegar num treinamento de 2 milhões de indianos com inteligência artificial. Você não entendeu errado. São 2 milhões de indianos trabalhando com inteligência artificial. Lógico, a gente vai entrar numa questão aqui e talvez nem seja a questão para a gente estar falando nesse vídeo, que é a questão de mão de obra barata. Com certeza, a ideia da Microsoft é aproveitar essa mão de obra barata que a gente tem na Índia. Lá também eles estão pensando na questão de parceria com startups locais, né? Inclusive do setor público, porque hoje quem conhece a Índia sabe que essas startups, pequenas startups que tem lá locais, elas investem muito forte na questão do setor público. Então, a ideia de levar a inteligência artificial para lá também é para comer um pouco desse mercado. Tem a questão da integração com serviços críticos, e aqui eu estou falando serviços críticos como saúde, educação, segurança. Quem conhece a Índia sabe que é um país muito parecido com o Brasil, né? Eles também têm um problema gigantesco com saúde, educação e segurança, e talvez esse também tenha sido uma parte do mercado interessante para a
a Microsoft nesse processo. Só que o objetivo não é só crescer na Índia. O objetivo da Microsoft é transformar o país em um motor global de produção de inteligência artificial. E eles estão com uma boa parte importante da questão de tecnologia na mão, porque a gente sabe da potência que é a Índia na questão de tecnologia. E a Microsoft, ela está basicamente dizendo que a próxima onda de inteligência artificial eles querem construir na Índia. Eles querem transformar a Índia num país ainda mais poderoso na questão de tecnologia. Agora a gente vai para um ponto que pouca gente vê e percebe. O CEO da Microsoft, quem é hoje? É o Satya Nadella. Ele nasceu aonde? Na Índia. Agora a gente precisa olhar a seguinte cena. Está voltando para o país dele como CEO de uma das maiores empresas do mundo. Só que ele tem o conhecimento de mercado, ele tem conhecimento com os políticos, com os empreendedores do país, os líderes de tecnologia. E na cabeça dele é muito simples que foi desenhado para escolher a Índia nesse jogo. Se eu tiver que apostar todas as fichas no futuro, tem que ser no meu país. Por quê? Ele nasceu lá na Índia. Ele sabe como é que funciona. O Satya, ele sabe exatamente o tamanho do potencial que o país dele tem. E ele saiu de lá, ele estudou lá, ele viveu lá, ele sabe o poder que a Índia tem na questão tecnológica. Só que, lógico, a gente vai entrar de novo naquela questão de mão de obra barata. Isso a gente não pode negar que foi uma escolha estratégica também da Microsoft. Só que ele está apostando não só no país dele, ele está apostando no povo dele, nas pessoas. E nesse ponto, a estratégia de deixar de ser só financeira e virar um pouco pessoal na questão dele ser indiano e na questão dele acreditar no povo dele. E quando esse tipo de decisão ela acaba acontecendo, historicamente o mundo também muda. As empresas mudam. O olhar de como vai ser desenvolvida a inteligência artificial talvez também mude no futuro. Agora respira fundo porque aqui vem o impacto direto. Quando a Microsoft ela está despejando lá os 17,5 bilhões em um único país, ela está pensando no quê? Criar novos produtos, tentar acelerar essas novas plataformas, puxar uma cadeia de tecnologia global que hoje talvez não exista na questão de inteligência artificial. E ela está pensando também na questão da Índia, dela se especializar em alguns pontos, como desenvolvimento de modelos, engenharia de prompts, segurança de inteligência artificial, que hoje a gente quase não tem e a gente não ouve falar, as aplicações empresariais, a própria infraestrutura em nuvem que vai precisar, e essa automação em escala que a gente ouve sobre inteligência artificial. E isso define os profissionais que o mundo vai querer daqui a 2, 5, 10, 15, 20 anos. E aí, eu vou perguntar para vocês o seguinte: aonde o Brasil entra nessa história? Porque a gente é um país muito parecido com a Índia, a gente tem os mesmos problemas que a Índia tem na questão de segurança, saúde e educação. Só que se a gente não correr atrás, a gente vai ficar numa posição muito complicada e a gente vai ficar numa posição de consumidor, não de construtor. E de repente a gente não vai ser protagonista dessa história e a gente vai ficar apenas consumindo produtos que vêm de lá de fora. E esse movimento talvez deveria acender um alerta na gente, principalmente no nosso país e na questão de tecnologia, governo, startups e todo mundo que quer investir nessa área. As competências digitais elas estão virando urgência e os países não estão acordando para isso, estão meio que deixando isso de lado. E eu tô falando aqui, gente, que não é mais sobre você só aprender a inteligência artificial se você quiser. Não é isso. É ou você aprende a inteligência artificial ou, infelizmente, você vai ficar para trás. E sabe o que mais me impressiona nesse investimento da Microsoft? Não é nem o dinheiro, porque o dinheiro em si é o que eles investem em tecnologia, mas essa questão de visão que eles estão tendo em cima da Índia. E essa visão, é essa visão demográfica que eles têm em cima da Índia, da questão de infraestrutura digital, porque a gente está falando de um país que é, na questão de tecnologia, muito forte. O próprio governo alinhado com a questão de tecnologia, com as empresas, isso é muito forte na Índia também. A gente está falando de um país que tem empresas globais, né? A Índia tem
sim, gigantes de tecnologia. A questão da educação técnica. Hoje, para você estudar na Índia, você precisa estudar tecnologia. Está na grade curricular deles. E a questão de mão de obra jovem, né? Lógico, mão de obra barata, mas mão de obra jovem, de gente que quer crescer na carreira, de gente que quer investir na sua carreira na área. Tudo que um país precisa para poder liderar talvez essa revolução de inteligência artificial. Então é como se a Microsoft ela estivesse investindo na base para poder ganhar lá no futuro. Se esse plano realmente funcionar, e ao que tudo indica vai, porque como eu falei, eles estão investindo na base, a Índia ela não só vai participar desse jogo da inteligência artificial no mundo, como ela pode ditar as regras do jogo. Bom, agora a gente vai entrar num ponto que muita gente ignora, mas a Índia não é só um país com mais engenheiros hoje no mundo. É um país com os engenheiros mais baratos. Vamos pensar aqui, um desenvolvedor hoje, sênior na Índia, ele pode custar 1/3 a 1/5 do valor de um profissional equivalente nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo. E eu não quero nem comparar com o Brasil, tá? Mas para uma empresa como a Microsoft, isso significa, sim, um custo menor na sua operação, talvez uma maior escala em projetos, uma velocidade que eles vão ter absurda na implementação dos processos, uma capacidade de testar e errar muito mais rápido. E com esse aporte aí de 17,5 bi, a Microsoft ela compra não só a infraestrutura, ela compra tempo, ela compra agilidade, ela compra volume de entrega, e talvez nenhum outro país vai conseguir dar isso para ela nesse momento na questão da inteligência artificial. E a Índia vira tipo uma espécie de fábrica global da inteligência artificial para a Microsoft. Então é interessante esse movimento da Microsoft no mercado, porque a ideia deles é muito boa na questão de tempo, agilidade e entregas. E aqui a gente precisa lembrar sempre, né? Inteligência artificial não é só tecnologia, é sim disputa de poder. E nesse exato momento existe uma guerra fria tecnológica entre Estados Unidos e China, que a gente não enxerga, mas que a gente sabe que existe. Batalhas por chip, por dados, por infraestrutura, por nuvem, por modelos de inteligência artificial. E a Índia é o único país grande o suficiente, estável e neutro, talvez, para ter um terceiro polo nessa brincadeira. Por isso que a Microsoft sabe disso. E ela está se posicionando no mercado dessa forma. Por quê? Porque ela equilibra esse jogo contra a China, ela reduz essas dependências asiáticas que a gente tem, ela vai criar um cluster de inovação fora dos Estados Unidos, tira um pouco os Estados Unidos desse foco de tecnologia no mundo, principalmente na inteligência artificial, e ela começa a garantir influência num país com mais votos, mais jovens, mais demanda do que o Ocidente inteiro. É, sim, uma jogada perfeita, técnica, política e econômica. Não podemos negar que a Microsoft ela acabou de fazer o maior movimento estratégico da década. E o mundo inteiro vai sentir esse impacto lá na frente porque eles estão investindo na base. Só que a pergunta que fica é: a gente vai usar a inteligência artificial como consumidor ou a gente vai começar a pensar usar como criador? Porque no fim, potência não é um país, gente. Potência é quem aprende a usar tecnologia para poder criar valor para o seu produto e para o seu cliente. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, compartilha, comenta aqui. O Brasil, ele tá pronto para entrar nessa disputa? Até o próximo vídeo, pessoal!